Vamos lá para a resolução do teste com consulta da turma 101. A primeira questão fala o seguinte: em dado momento, 3 canais de TV tinham em suas programações novelas em seus horários nobres: novela A no canal A, novela B no canal B e novela C no canal C. E em uma pesquisa com 3.000 pessoas, perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir indica o número de telespectadores que consideravam agradáveis as novelas. Quantos telespectadores entrevistados não acharam agradável nenhuma das novelas? Para resolver esse tipo de questão, nós precisamos montar o diagrama de Venn. Diagrama de Venn, como foi falado e explicado em sala de aula e por vídeo. Preciso montar com suas respectivos interseções. Então, eu tenho conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Para começar, vamos pela interseção A, B, C, total 100. B, C, 300. B, C, 300. Só que dessas 300 pessoas, 100 também gostam de A, então a gente precisa retirar. Então fica 300 menos 100, 200. A e C, 400. A e o conjunto C, 400. Só que dessas 400, 300 também gostam de B, então a gente precisa retirar. Então, 400 menos 100, 300. E A e B, 350. 350, como já tenho 100 aqui ocupado, eu preciso retirar 350 menos 100, 250. O meu conjunto C é formado por 900, vamos ver. Então, o meu conjunto C, eu vou até colocar com uma outra cor para vocês observarem. Olha só, a soma de todos os elementos que pertencem ao conjunto C precisa ser igual a 900. Então, meu conjunto C está aqui. No meu conjunto C, eu já tenho 300 mais 200, 500, 500 com 100, 600, para chegar a 900, 300. No meu conjunto B, 1150. Eu tenho 200 mais 100, 300. 300 mais 250, 550. A minha soma precisa ser igual a 1150. Vou retirar 550. 600. A mesma coisa com conjunto A. Conjunto A, 1450. Tenho 300 com 100, 400, 400 com 250, 650. Então, reduzindo aí, 1450 menos 650. 800. E aí, nós vamos somar todos esses elementos
Lembrando que tem que dar um total de 300 pessoas. Caso não bata 300, significa que algumas pessoas disseram não para as 3 novelas. E foi exatamente isso que ele perguntou. Então, vamos somar, 300, 400, 600, 900, 1.500, 2.300, 2.550. Então, para chegar a 3.000, faltam aí 450, letra C. Questão 2, uma questão de função. Ele fala o seguinte: f de x ao quadrado menos 1 vai ser igual a 3x ao quadrado menos 2. E ele quer saber o valor de A e o valor de B. Então, nós vamos substituir. A lei de formação, ele deu no enunciado que é o f de x, vou colocar aqui no cantinho, f de x igual a x mais b. E o valor que fica entre parênteses é o valor que eu preciso substituir no valor do x. Então, vamos armar isso. Então, vai ficar assim, A, o valor entre parênteses é o que eu vou substituir aqui, no lugar do x, mais b. Tá vendo? É só substituir o x. Esse valor vai ser igual a 3x ao quadrado menos 2. Resolvendo a distributiva, ax ao quadrado, a vezes menos 1, menos a, mais b. Isso vai ser igual a 3x ao quadrado menos 2. Então, aqui, quem acompanha o x ao quadrado, tanto de um lado quanto do outro, precisa ser igual. Então, meu valor do A é igual a 3. Então, A vale 3. E o meu valor que não acompanha o x também precisa ser igual ao valor que está do outro lado. Então, menos A mais B precisa ser igual a menos 2. Eu já sei que o A vale 3. Olha, o sinal eu vou só repetir. Então, B vai ser igual a menos 2 e o menos 3 vai somando. Meu valor de B é igual a 1. E com isso, a gente vai testar as alternativas. Então, letra A. A mais B é igual a 5. 3 mais 1 é igual a 4. Está errado. B, 2 vezes A, 2 vezes 3, menos B é igual a 5. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, resposta certa, letra B. A questão 3 é na hora de transferir, no caminho aí da postagem ou algo do tipo, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, a imagem sumiu. Então, por isso, essa questão está sendo anulada. Mesmo sem a imagem, alguns alunos imaginaram, né? Supondo valores. Tudo bem. Comprova que a pesquisa de alguns alunos foi muito funda, foi muito aprofundada. Até adivinharam a imagem oculta. Vamos lá para 4.
A questão 3 está cancelada para todo mundo, tá? Inclusive para quem conseguiu descobrir qual a imagem que era. 4. Dos gráficos abaixo, o único que representa uma função de imagem e domínio é igual a... Então, nesse caso, olha só. Calma aí. Nesse caso, nós vamos analisar as figuras. A questão B, ela não pode ser por essa volta, lembrando que a cada valor de x, eu só posso assumir 1 de y. E aí tem um determinado momento aqui que ele se cruza, ele corta 2 vezes. A questão D, a mesma coisa. A questão C também não pode. O único que representa uma função de imagem e domínio é a letra A. É uma função afim. Vamos para 5. Os exercícios físicos não recomendados são recomendados para um bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo. Qual dessas atividades proporciona o maior consumo quilocalorias por minuto? O que acontece? O meu primeiro valor, calma aí. Meu primeiro valor, ele gasta 20 calorias a cada 10 minutos, simplificando 2. O meu segundo valor, ele gasta 100 calorias a cada 15 minutos. O meu terceiro, ele gasta 120 a cada 20 calorias, a 20 minutos. Então, aqui simplificando, 6. O meu quarto, ele gasta 100 a cada 25 minutos. Isso aqui só vai reduzindo, hein? Ó, aqui já vai dar 5. E por último, 30 dividido 80 dividido por 30. Aí simplificando, dá 8 sobre 3. No meu caso aqui, eu tenho 100 dividido por 15, então vou calcular isso aqui também para saber, ó. 100 dividido por 15 dá 6, que vai dar 90, vão sobrar 10. Vou acrescentar o 0 e a vírgula, vai bater 6 de novo, isso aqui vai continuar. Vou só dividir esse aqui, o 8 por 3, só para vocês terem uma ideia. 8 dividido por 3 vai dar menos que 3. Ó, vai dar 2, que vão sobrar 2. Isso vai continuar, 2,6. Então, quem gastou o maior valor, né, a maior proporção aí de quilocalorias por minuto foi o exercício 2, letra B. Lembrando que uma dica aqui para usar a divisão é o por,
tá? Um valor sobre o outro. Divisão. Vamos para a questão 6. Dadas as funções f e g reais, f é igual a x ao quadrado menos 13x mais 36 e g menos 2x mais 12. Encontre o ponto de interseção. Ponto de interseção é o valor que eles se encontram. Então, basta pegar uma função e igualar com a outra. Então, olha só. O f é o x ao quadrado menos 13x mais 36 vai ser igual à função g menos 2x mais 12. Vou deixar todo mundo de um lado. Então, x ao quadrado menos 13x mais 36. Vou jogar o menos 2 para cá como mais 2x e o mais 12 como menos 12. Isso tudo vai ser igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 13x mais 2x dá menos 11x e 36 menos 12, 24, igual a zero. Para eu saber os meus valores de x, basta somar dois valores. Isso precisa ser igual a menos b, que é o menos 11, que é a fórmula da soma. Soma é igual a menos b sobre a. Como o meu a vale 1, eu preciso achar dois valores que a soma seja igual a 11. E o produto é igual a c sobre a. Então, eu preciso achar dois valores que a multiplicação seja igual a 24. Então, multiplicação que seja igual a 24, nós temos 8 vezes 3. Então, 8 vezes 3, 24. 8 mais 3, 11. Então, nós vamos encontrar x1 igual a 8 e o x2 igual a 3. Para encontrar o y, basta substituir. Pega a função mais fácil, olha só, menos 2x mais 12, e substitui. Pode substituir por 3, pode substituir por 8. Vou substituir por 3, olha só, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 12, 6. Então, quando o meu x for 3, meu y vale 6. Vamos ver por 8, como é que faz? Menos 2 vezes 8, menos 16. Menos 16 mais 12, menos 4. Então, quando meu x for 8, meu y vale menos 4. B. Encontre os valores de x para que f de x seja maior ou igual a g de x. Então, para a gente resolver isso, é a mesma operação que a letra A, porém o sinal vai alterar. Então, para a letra B, vai ficar x ao quadrado menos 11x mais 24 maior ou igual a zero. E aí, como resposta, o x vai precisar ser maior ou igual a 3 ou o x maior ou igual a 8. Observando isso, a gente pode fazer o seguinte. Vou marcar as minhas raízes
Então, marcando as minhas raízes, eu encontro o meu valor de 3 e o meu valor de 8. E o meu eixo Y está mais para cá. Meu eixo Y está mais para cá, a gente não vai nem precisar dele. E aí, observando a nossa parábola, nós teremos nosso formato. E aí, como a minha equação ele precisa ser maior do que zero, eu vou observar os valores que estão acima do meu eixo. Então, eu tenho positivo, positivo, e entre o 3 e o 8, eu tenho os valores negativos. Então, para eu obter os valores positivos, a minha resposta, né? O meu x, ele vai precisar ser menor ou igual a 3, ou o meu x maior ou igual a 8. C, encontra os valores de x que satisfaça a função. Então, nós temos aí uma função composta. Função composta, vou só apagar aqui para a gente ter um espaço. C, encontra os valores de x que satisfaça a função. Então, eu tenho uma função composta. A regra é f de x mais 1 precisa ser igual ao g, que é o x menos 2. O que fica entre parênteses é o que a gente vai substituir no lugar do x. Então, a minha função f é o x ao quadrado menos 13x mais 36. E a minha função g é o menos 2x mais 12. Então, de um lado, eu preciso substituir x mais 1. E do outro, x menos 2. Então, meu primeiro valor ao quadrado se chama produto notável, lá do 8º ano, olha só. Primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E aqui eu vou fazer a distributiva, menos 13x, menos 13 vezes 1, menos 13, mais 36. E desse lado, menos 2x, menos 2 vezes menos 2, mais 4, mais 12. Então, simplificando, eu tenho x ao quadrado, tenho 2x, menos 13x, menos 11x. Nós temos 1 menos 13 menos 12, mais 36, 24. E do outro lado, tenho menos 2x mais 16. Vou trocar de lado, trocando o sinal. Então, eu tenho x ao quadrado, menos 11x mais 2x, menos 9x, 24 menos 16, mais 8, igual a 0.
E agora eu preciso descobrir dois números que somados sejam igual a 9 e multiplicados igual a 8. Multiplicação que deu 8, 8 vezes 1. Para confirmar, 8 mais 1 também deu 9. Então, valores de x, x1, 1, x2, 8. Questão 7. A empresa Alfa dedica-se exclusivamente à digitação de documentos. Um funcionário leva 4 horas para digitar um documento. A empresa opera durante 250 dias por ano e não há estoques de documentos antigos para digitalizar. Em 2014, o funcionário tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, mas tem exatamente 2 horas de ociosidade por dia, 2 horas paradas. Em relação a 2014, o número de novos documentos que chegaram para serem digitalizados aumentará em 10.000 por ano nos últimos 3 anos. Sem novas contratações, em 2017, os funcionários precisarão trabalhar 8 horas por dia, sem qualquer tempo ocioso, para conseguir processar toda a demanda de 2017. Qual é o número atual de funcionários nessa empresa? Uma pequena piscina de plástico estava com 10 litros de água. Num dado instante, abriu-se uma torneira e, em seguida, a piscina atingiu a sua capacidade máxima. Suponha que a água que alimentou a piscina manteve uma vazão constante durante todo o tempo. A figura abaixo fornece, pelo segmento de reta, o gráfico que representa o volume em litros de água da piscina em função do tempo. Com base nessas informações, determine a capacidade máxima da piscina. Então, aqui nós também temos várias opções para resolver essa questão. Posso, por exemplo, substituir, posso fazer substituição, posso fazer pulsarria. E aí fica a critério de vocês. Aqui a gente também pode usar lógica se for preciso, tá? Então, eu vou usar a substituição. Eu vou achar esse ponto, o par ordenado, então o x vale 2, o y vale 30. E eu tenho o meu b, que vale 10. Então, como é uma reta, a nossa lei de formação é f de x igual a x mais b. O único ponto que intercepta o eixo y, o meu valor de b, então eu já posso escrever assim, ó, ax mais 10. E eu vou substituir 2 e 30. Então, vai ficar f de x vale 30 igual a vezes 2 mais 10. Vou trocar o 10 de lado. 30 menos 10 igual a 2a. Então, 20 igual a 2a. Logo, meu valor de a vale 10. Então, a minha lei de formação é f de x igual a 10x mais 10. Então, se eu quero saber ali no instante 5, é só substituir. Então, fica 10 vezes 5 mais 10. 10 vezes 5, 50, mais 10, 60.
Questão 9. Observe a notícia abaixo e utilize as informações que julgar necessário. Letra A. Supondo que a partir de 2010 os índices de perda de varejo no Brasil e nos Estados Unidos passaram a ser expostos pelas funções polinomiais do primeiro grau, onde x igual a 0 representa o ano de 2010, x igual a 1, 2011, 2, 2012 e assim por diante. E y representa o índice de perda. Determine as duas funções. Então, lembrando que a função ela é de real para real, a função que associa cada ano x ao índice de perda no Brasil, ela é expressa em porcentagem. Tem-se que a taxa de variação f é dada por 1,76 menos 1,75. E vou dividir pelo valor que vai variar. Então, vai variando aí de 1 a 0. Então, como resultado, vai dar 0,01 dividido por 1, o próprio número. E aí, como função, a gente observa que o f de 0 ele vale 1,75. Então, substituindo f de x, ou de 0, não tem problema, vai ser igual a 0,01 que multiplica x mais 1,75. Quando meu x for 0, o valor que sobra é o meu valor de b, é onde ele atinge. E aí, para a questão dos Estados Unidos, a gente vai usar a mesma lógica. Então, vamos encontrar aí 1,4 menos 1,49. Vou dividir por 1 menos 0. Então, vamos encontrar aqui 0,09. E aí, substituindo também, nós vamos encontrar a minha função g de x. Vamos substituir o meu valor de a por menos 0,09. E o meu valor de b permanece 1,49. Questão 10. Dada mn inteiros, considere a função f definida por 2 menos m sobre x mais n. No caso, m igual a n, que é igual a 2. Mostre a igualdade. Então, primeiro a gente vai confirmar isso aí. Caramba. Ó, f de x igual a 2 menos 2 sobre x mais 2. E aí ele me confirma que... Calma aí. X mais n. Deixa eu só arrumar aqui. N e M.
E ele está pedindo só para a gente confirmar isso, então eu vou substituir. No caso em que m igual a n, que é igual a 2, então vou substituir. F de x vai ser igual a 2 menos 2 sobre x mais 2. E aí ele pede para confirmar que f de raiz de 2 igual a raiz de 2. Então vou substituir o f de x por raiz de 2 e vou substituir o x também. Eu vou jogar esse 2 para o outro lado para a gente fazer a racionalização ali. Então vai ficar raiz de 2 menos 2 e do outro lado menos 2 sobre raiz de 2 mais 2. Então esse meu denominador eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar raiz de 2 menos 2 vezes raiz de 2 mais 2. Isso precisa ser igual a menos 2. Então, eu tenho a soma pela diferença. Produtos notáveis. O primeiro valor ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vale 2, menos o segundo termo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, 2 menos 4, menos 2. E aí, confirma que essa questão está correta. Então, foi só para confirmar. B. Ache a interseção do gráfico F nos eixos das coordenadas. Então, vou apagar aqui para ter espaço. Então, resolvendo a B. Ele falou novamente para considerar o 2. Então, vou substituir. F de x vai ser igual a 2 menos 2 sobre x menos 2. E aí, quando ele fala para achar a interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, ele quer saber o valor que intercepta o eixo y. O valor que intercepta o eixo y também pode ser considerado como b da minha função. Então, aqui para eu encontrar o meu eixo, eu posso considerar o meu valor b, mas eu preciso mexer nessa formatação ou substituir o meu x por zero. Então, f de 0 vai ser igual a 2 menos 2 sobre 0 menos 2. Então, f de 0 vai ser igual a 2 menos 2 sobre menos 2 dá mais 1. Vai dar 1. Então, vamos lá. Deixa eu só observar o seguinte aqui. Na hora que eu joguei a questão aqui para o cantinho para a gente resolver, eu troquei o sinal. Então, é mais. Então, fica menos 2 mais 2, que dá menos 1. Logo, f de 0 vale 1. Então, onde intercepta o eixo, no eixo das ordenadas, o meu eixo y, é o meu x valendo 0, meu y valendo 1. Se, no caso m e n igual a 2, esboce a parte do gráfico em que x é maior do que menos 2, levando em conta a informação obtida em A e B. Utilize o par dos eixos. Então, vamos lá. Então, eu tenho meu eixo das ordenadas, eu tenho meu eixo das abscissas,
Então, pela resposta B, ele vai cortar no 0 e 1. Então, aqui eu tenho um ponto. E o outro, raiz de 2, A2. Raiz de 2 é a mesma coisa que 1,41. Então, tá mais ou menos aqui. Então, nós temos aí 2 pontos a partir do A e o B, raiz de 2 e raiz de 2, 0 e 1. E aqui a gente não pode confirmar que essa minha questão, ela é uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai substituir pelos pontos que ele passou.